Vamos lá, pessoal. Estou começando a questão 2 aí com vocês agora, tá? A questão 2 ela fala assim, ó. Sob certas condições climáticas e de solo, a probabilidade de uma semente germinar é de 60%. Nessas condições, plantando 3 dessas sementes, a probabilidade de que nasça uma planta é de quanto? Então, olha só. Presta bastante atenção como é que eu montei para vocês aqui a ideia, porque essa questão, a apostila de vocês, lá no gabarito dela, ela resolve por probabilidade binomial. Eu ainda não vou dar a probabilidade binomial, vai ficar para a próxima aula isso para vocês, tá? Porque as questões estão grandes aqui, principalmente a 4 e a 5, então provavelmente não vai dar tempo. E aí o que acontece? Na questão de agora, nessa aqui, eu vou resolver usando o conceito de complementar e multiplicação de probabilidades, tá? Probabilidade de interseção de probabilidades, de eventos independentes. Então funciona assim, vamos lá. Bom, a probabilidade de germinar é 60%, que eu vou chamar de 0,6. De não germinar, né, que é o seu complementar, é 40%, 0,4. Nessa questão tem uma interpretação aí bem chatinha, porque às vezes o aluno pensa assim, ó, qual a probabilidade de nascer uma planta? O cara pensa que é apenas nascer uma única planta. E não é isso que ele está falando aí para você. Nascer uma planta é o seguinte, é nascer uma coisa aí, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Não, professor, mas ele está falando uma planta. Presta bastante atenção. Se ele estivesse se referindo a nascer uma planta, ele teria que usar a palavra somente, apenas, tá? Então, tipo assim, ó, dessa galera tem que nascer uma planta. Se nascer mais de uma, lucro, mas tem que nascer uma planta. Então, o que eu fiz? Para eu não ficar testando nascer uma planta, nascer duas, nascer três, tá? Que poderia ser assim também, tá? Mas aí você teria que gastar mais tempo aí, você vai fazer probabilidade para uma, probabilidade para duas, probabilidade para três. Eu fiz de não nascer nenhuma. O de não nascer nenhuma, eu vou excluir o total, que é 100%, 1. Então, de 1, eu vou excluir o 0,4 de não nascer essa, de não nascer essa, de não nascer essa. Tudo bem? Como lá são eventos independentes e tem que acontecer ao mesmo tempo, é a interseção. Ó. Eu peguei esses três caras e multipliquei aqui para você. Ó, e subtraí de quanto? De 1. Porque aí vai dar nascer uma, nascer duas ou nascer três. Tá? 0,4 é 0,4, 0,16. 0,16 eu já transformei aqui em fração, fiz isso aqui, ó, vezes 4 sobre 10, deu 64 sobre 1000, que é 0,064, né? 1 menos isso aqui, ó, 0,976 ou 93,6%. Essa tem que ser a resposta aí. Beleza? Então cuidado com essa interpretaçãozinha daqui, tá? Muita calma nessa hora aí. A questão número 3, engraçado que ela tem Enem e PPL, né? Apesar de ser o Enem, é uma questão que vale a pena fazer. E PPL é pessoas privadas de liberdade, não sei se vocês sabem disso, a galera que está presa faz Enem também aí. Essa questãozinha é interessante, é bacana, tá? Apesar de eu achar ela mais braçal do que propriamente raciocínio. Mas ele fala assim, ó, uma empresa aérea lança uma promoção de final de semana para um voo comercial, tá? Por esse motivo, o cliente não pode fazer reservas e as poltronas serão sorteadas aleatoriamente, tá? Ponto. A figura mostra a posição dos assentos do avião. Galera, essa figura é extremamente importante. Tem que saber contar as poltronazinhas nela. Ele coloca até umas fileiras numeradas que ajudam você a contar. Se você souber fazer contagem de algarismo de números, né? Um menos o outro somando mais um, para saber quantos números tem do A ao B, facilita você aí. Mas tem que contar, não tem jeito aí, tá? Mas aí vamos lá. Ele tem a poltrona, ok, o aviãozinho bonitinho. Aí ele fala, por ter pavor de sentar entre duas pessoas, um passageiro decide que viajará se a chance de pegar uma dessas poltronas for inferior a 30%. Aí já te adianta na frente que não vai ser, tá? Avaliando a figura, o passageiro desiste da viagem porque a chance de ser sorteado com uma poltrona entre duas pessoas é mais aproximada de quanto? Então já vai dar mais de 30% isso aí mesmo e todas as respostas estão acima de 30%. Galera, para você fazer isso, você tem que considerar o seguinte, a probabilidade que está querendo na verdade, de sentar na fileira do meio. Então, se essa probabilidade de sentar na fileira do meio for maior que 30%, ele não vai. Ele já afirmou aqui, então você só tem que calcular isso. Qual é a probabilidade que esse cara tem de sentar na fileira do meio? Então, o evento A seu, fileira do meio. Isso é seu evento, fileira do meio.
Então, ó, esse Azinho aqui que eu estou colocando para você aqui, ó, ele é fileira do meio. E o seu espaço amostral, que eu estou colocando aqui para você, ó, é o total de poltronas. Não que ele também não seja da poltronas, mas é poltronas do meio. Vou colocar aqui, vamos mudar aqui, ó. Poltronas do meio, para ficar melhor para você. Fileiras não, vamos falar de poltronas, né? Qualquer poltrona do meio ali, ele está sentando. Então, vou fazer isso. Vamos primeiro pelo espaço amostral, que é o mais comum. Como é que a gente vai calcular o espaço amostral? Contando. Tem que contar. Agora, não fica contando um por um. Você tem que estar dividindo por seções, tá? E aí, olha como é que eu fiz aqui para ficar fácil para você. Ó. Eu peguei o seguinte, ó. O que é esse 9, 12, 13 aqui? Na primeira seção, eu tenho... vamos colocar aqui... 6 fileiras de 9 poltronas. Se você olhar na tua apostila aí, né? Você vindo do bico do avião para trás, né? Da esquerda para a direita, eu tenho 9 fileiras... 6 fileiras de 9 poltronas. E não estou contando essas poltronazinhas duplas que tem aí, que tem no início e no final dela. No caso, acho que só tem no final, na primeira sessão. Tá? Depois eu tenho 12 poltronas e depois tenho 13 poltronas. E aí, se você for ver direitinho mesmo, você vai ter um total aí, juntando todo mundo, né? Por que ele multiplicou aqui por 6, né? Por que ele multiplicou aqui por 6? São 6 fileirinhas desse tipo aí. Se você contar bem, então se você olhar lá na primeira seção, tem, vindo de cima para baixo, 6 fileiras de 9 poltronas, depois no domingo tem 6 fileiras, depois no lado de trás tem 6 fileiras. Então eu cheguei aqui e multipliquei por 6, ó. E o que é esse 2 vezes 8 aqui? O que seria esse 2 vezes 8 aí? 2 poltronas, que estão aparecendo quantas vezes aí pra gente? 8 vezes. Ela aparece 2 vezes na primeira sessão, 2 vezes na segunda sessão, na verdade, 4 vezes na segunda sessão, que ela aparece na frente e atrás, e 4 vezes na terceira sessão, que ela aparece na frente e atrás. Tá? Então, 8 vezes que ela aparece aí. Sem o desenho não faz. Se você estiver só olhando para o meu vídeo aqui, sem a apostila do lado, você não está entendendo nada que eu estou falando. Tudo bem? Então, presta atenção na apostila. Juntando essa galera toda, vai dar 220. Tá? Já fiz a continha para você. E aí agora só faltou eu calcular o meu evento, já que eu já tenho meu espaço amostral, eu tenho que pegar meu evento e dividir pelo espaço amostral. Como é que eu vou fazer isso? Ó, poltrona do meio. Aí eu só fui contar na do meio. Então eu fui lá na primeira sessão eu tenho 2 poltronas do meio, tá? E aí rola a mesma coisa, como é poltrona do meio, na primeira sessão eu tenho 9 poltronas do meio, na segunda sessão 12, na terceira sessão 13, porque era a quantidade de poltronas que você tinha na fila. Só que agora eu estou multiplicando por 2, tá vendo? Porque você só tem duas filas de poltronas no meio, na primeira, na segunda e na terceira. Isso aqui total era 68. A probabilidade é número de eventos pelo espaço amostral. Vou dar essa continha para você e você mata aí. Beleza? Tranquilinho aí, dúvidas? Eu vou ter que agora apagar o quadro, porque a outra questão não vai caber aqui, ele é bem grande. As duas últimas agora são bem grandes. Tá? Não que sejam difíceis, mas são bem grandes. E aí eu queria mandar um recadinho para você aí. Cara, já saiu o edital da SpaceX, então o meu recado é para você que está um pouco desanimado aí. Cara, não adianta ficar reclamando, tá? Ah, mas poxa, é a primeira vez que eu tô levando a sério, já vem esse negócio de pandemia. Cara, é a primeira vez com um monte de gente, com um monte de coisa. Imagina aquela galera que passou ano passado e tá lá dentro. A galera que foi quartelada, se ferrando. O cara tá falando a mesma coisa. Pô, minha primeira vez aqui dentro, eu tô me ferrando assim já com esse negócio de pandemia. Imagine o cara, o professor, pô, eu entrei agora para dar aula para os caras, tô tendo que fazer isso em casa. Então é a primeira coisa, é um monte de gente passando pela experiência, é uma coisa nova na humanidade. Não fique se lamentando, tá? Eu vou falar bem assim uma coisa que usavam para mim quando eu estava na Marinha, e aí, né, como vocês querem ser militar, eu acho que é a coisa mais próxima que eu tenho para falar para vocês a respeito de ser militar não sejam pessimistas, sempre sejam otimistas na vida de vocês. A gente fala muito assim na Marinha, ó. Na Marinha, quando o vento está ruim, o pessimista reclama, o otimista ajeita as velas, ok? Então ajeite as velas de vocês. Por um lado está ruim, mas por outro lado está muito bom. Então você, por exemplo, que é veterano, poxa, está mais focado porque não tem que ficar tão preso às introduções de sala de aula, que a gente tem que fazer a aula para todo mundo e vocês são muito heterogêneos.
Tá? Então você está com mais exercício para fazer, você já está pegando logo de fixação, tu já está em casa mais focado, tu já está em contato direto com o professor mandando dúvidas para a gente aqui. O cara que é a primeira vez, poxa, está tendo a possibilidade de ver as aulas quantas vezes quiser. Às vezes o cara que era calouro passava pela sala, via aquela aula, depois nunca mais ia ver aquela aula, só no outro ano, entendeu? Então o cara está podendo ver isso quantas vezes quiser. Então há coisas boas para vocês. É lógico, não tem todo aquele clima de sala de aula, da zoeira, da competitividade que existe, que joga vocês para cima, tá? Mas dá para vocês, pô, entre vocês ainda continuar se relacionando aí por WhatsApp, por Instagram, né? E criar a competição que é saudável para vocês. E o curso vai estar fazendo isso agora. Eu já recebi informações que a gente vai estar produzindo para vocês provinhas online, para vocês tentarem fazer, tá? Então, dá para passar. Tem como, tá? Não é impossível. Isso é passageiro, vai acabar, e quando acabar, os senhores vão estar, as senhoras vão estar dentro da SpaceX. Beleza? Daqui a pouco vem mais vídeo aí.